Olá, seja bem-vindo ao podcast Prólogo. Aqui, o nosso intuito é te levar um pouquinho mais próximo de Jesus. Hoje, mais uma vez, o texto está em Mateus capítulo 4, no verso 1, que diz: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Essa palavra diabo, ela assusta. Quase tanto quanto a própria coisa ruim. E no mundo de hoje, não parece muito razoável que falemos sobre o demônio, o capeta ou Satanás. Mas o diabo é uma figura presente nas páginas da Bíblia. E eu acredito que existe o diabo. E também acredito que existem diabos no plural. C.S. Lewis uma vez escreveu: Eu acredito no diabo, em primeiro lugar porque em todos os tempos, em todas as civilizações e culturas, sempre se acreditou na existência de um ser com características semelhantes às do que chamamos de diabo. Em segundo lugar, porque a ciência não me apresentou ainda nenhuma informação confiável que me exija deixar de crer no diabo. E por último, porque, acreditando que o diabo existe, consigo explicar muita coisa que de outra forma ficaria sem explicação. Acho os três argumentos aqui de C.S. Lewis, como sempre, muito interessantes. Acredito nessa figura maligna, e a Bíblia nos ensina que há muitas figuras malignas. Certa vez, ouvi uma pessoa dizendo assim: quem criou o diabo? E a única resposta que me ocorreu foi que as Escrituras ensinam que quem criou o diabo foi Lúcifer. E aí eu respondi isso para eles, para essas pessoas. O diabo não é um ser autoexistente, somente Deus existe por si mesmo. Na verdade, eu ouvindo esses dias uma pessoa falando, o Deus ele não existe, Deus ele é. Deus não passou a existir, ele sempre foi. Eu existo porque antes não existia, passei a existir. O diabo não existia, mas passou a existir. Deus ele não existe porque ele é. Ele sempre foi. Todos os outros seres, inclusive espirituais, foram criados por Deus. E alguns desses seres se rebelaram, quiseram ocupar o lugar de Deus. Essas criaturas espirituais rebeldes são chamadas na Bíblia de diabos, espíritos malignos, espíritos imundos. Lúcifer é a principal criatura, personificação do mal. Deus criou Lúcifer, o anjo de luz, e Lúcifer criou o diabo. Todo ego que se pretende absoluto, ele se torna um diabo. Estamos rodeados de egos absolutos. Somente em submissão a Deus podemos ter sensibilidade e discernimento para detectar os egos absolutos que estão à nossa volta, querendo nos destruir, querendo nos engolir. Por isso que nós precisamos pedir a Deus que abra nossos olhos, que nos dê sensibilidade e percepção suficientes para discernirmos os egos absolutos que estão ao nosso redor. Ore, na verdade, porque para que nenhum diabo, nenhum espírito maligno e destruidor afaste você de Deus, dos caminhos de Deus e do discipulado de Jesus. Mas principalmente, entregue-se na mão de Deus, a vida na mão dele, para que você não se torne um ego absoluto que pensa que é Deus e que exige que o mundo gire ao seu redor e que tudo aconteça sempre de acordo com a sua vontade, para o seu conforto egoísta e bem-estar egocêntrico. Ore como Jesus ensinou: não me deixes cair em tentação, mas livra-me do mal. Eu e você precisamos ter essa libertação, essa transformação através de Jesus. Você percebe que o inimigo, como a Bíblia diz, está ao nosso redor rugindo, pronto para nos destruir. Então eu e você, nós precisamos entender que temos uma escolha a tomar, e essa escolha passa pelo caminho de Jesus. E Ele respeita a escolha que fazemos. Que
que possamos fazer a melhor a cada dia. Fica a reflexão. Que Deus nos abençoe.